O dinheiro, embora seja uma parte essencial das nossas vidas, frequentemente carrega um peso emocional que vai muito além da sua função prática. Para muitas pessoas, especialmente para as mulheres, a relação com o dinheiro ela é complexa, envolta em sentimentos de culpa, medo e insegurança. E esses sentimentos não surgem do nada. Eles são, muitas vezes, alimentados por crenças limitantes que se formam ao longo da vida. Crenças que não ditam apenas como nós pensamos e como nós nos sentimos sobre o dinheiro, mas também sobre como nós nos comportamos em relação a ele. Por isso, nessa live de hoje, nós vamos explorar um tema que por muito tempo tem sido cercado de tabus e maus entendidos, que é a nossa relação com o dinheiro. Essa é a quarta live de esquenta do curso de formação em constelação familiar sistêmica que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro, totalmente ao vivo e online. Inclusive, eu vou receber com vocês aqui agora a minha querida amiga e parceira de trabalho, Liliane Matages, para que nós possamos conversar sobre esse tema. Então, se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber a Liliane e vou receber essas meninas que estão aqui comigo agora. Vamos lá. Está chegando aqui. Vamos esperar a chegada da Lili. Chegou. Seja muito bem-vinda, Lili. Tudo bom? Joia. Então, conforme eu estava dizendo, esse é um curso de formação em constelação sistêmica. Deixa eu só ajustar aqui a câmera para ficar melhor. E é para você, que é uma terapeuta que está em processo de formação ou que quer expandir as suas habilidades, integrando a constelação sistêmica para oferecer abordagens mais profundas e transformadoras para os seus clientes, para que você possa elevar a sua prática para um novo patamar. É para você que busca resolver as questões emocionais e familiares que impactam a sua vida, seja a sua vida pessoal, a sua vida na terapia, né? Porque você vai também trabalhar ajudando os seus clientes, fazendo com que eles transformem os seus caminhos. É para você que está enfrentando desafios nas relações familiares e que deseja compreender e solucionar esses padrões repetitivos que impactam tanto a sua vida quanto a dos seus clientes, promovendo aí um bem-estar e um equilíbrio muito maior. É para você que sente que está carregando padrões familiares que impactam a sua vida e que está pronta para romper ciclos, transformando a prática na sua jornada pessoal, com confiança, clareza, para você guiar a sua vida e dos seus clientes. Então, chegou a hora de nós falarmos sobre esse tema que muitas de nós evitamos, muitas de nós nos sentimos desconfortáveis, que é como é a sua relação com o dinheiro. Eu vou passar a palavra para a Lili. Pois é, falar sobre dinheiro é bom. E aprender como manter o dinheiro na nossa vida é melhor ainda, né? Então, assim, acho que antes de falar sobre o dinheiro e etc., eu acho que é importante a gente trazer aqui que o dinheiro é uma energia totalmente neutra. Ele possui essa energia neutra. E como uma energia neutra, ele também é uma ferramenta neutra. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós colocamos uma intenção no dinheiro, se ele é pesado, se ele é leve, se ele demora para chegar ou se ele chega rápido, mas vai rápido. Então, o dinheiro, ele, por ser uma ferramenta neutra, ele é um meio de troca, né? Que ele facilita as transações e permite a satisfação das nossas necessidades e desejos. Só que, no entanto, né, para muitas pessoas, especialmente para algumas mulheres, o dinheiro ele assume um significado muito mais complexo e tem um peso emocional muito grande. Então, ele pode representar, ao mesmo tempo, segurança, poder, liberdade, mas também ele pode ser uma fonte de ansiedade, culpa e até vergonha, né? E se a gente for falar exatamente dessa dualidade do dinheiro, né? A gente pode observar que ela não surge do nada. Ela tem um fundo emocional muito grande, tem um fundo sociocultural muito grande, né? Porque ela é o resultado de uma série de fatores que vão desde as nossas experiências pessoais até as influências culturais e sociais. Então, assim, desde muito cedo, nós aprendemos a ver o dinheiro de determinadas maneiras. Muitas vezes, né, baseadas nas experiências e crenças daqueles que nos cercam. E vale dizer aqui que não é só os familiares. São pessoas que nós convivemos com muita frequência. Então, a gente sempre fala, né? Nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas que nós
nos cercamos, nos socializamos. Então, isso vale também para o dinheiro, para a nossa crença em relação ao dinheiro. E assim, o que nós ouvimos em casa, as mensagens que recebemos da mídia, até as expectativas da sociedade, né, sobre o papel da mulher em relação ao dinheiro, também moldam nossas percepções, as nossas atitudes. E essas influências, elas vão se enraizando em nossas mentes, vão formando um conjunto de crença que acaba determinando como é que a gente vai lidar com o dinheiro ao longo da nossa vida. E essas crenças, elas podem ser tanto positivas como negativas, né? E vale que dizer que o negativo está no sentido de limitante, né? Porque as crenças positivas, elas nos ajudam a prosperar, a tomar decisões financeiras sábias, a viver com segurança. E aquelas que muitas vezes a gente fala negativa, mas que na verdade são limitantes, elas criam barreiras invisíveis que impedem o fluxo de abundância em nossa vida. Então, antes da gente poder transformar a nossa relação com o dinheiro, é essencial a gente entender de onde vêm essas crenças, como elas se manifestam, o impacto que essas crenças têm em nossas vidas. Então, para isso, a gente precisa explorar um pouquinho as nossas crenças, né? Aquelas crenças limitantes em relação ao dinheiro, o que são, como é que elas se formaram e como elas afetam as nossas vidas de maneira que muitas vezes a gente nem percebe. Então, às vezes a gente está repetindo um padrão aí de uma crença e a gente nem percebe, porque a gente está tão acostumado a viver nesse padrão que é uma coisa tão inconsciente, tão imperceptível, que quando a gente vê, a gente fala assim, nossa, eu estou reproduzindo algo que eu aprendi lá atrás, que naquele tempo talvez tenha sido importante, essencial ou verdadeiro, mas que hoje, para mim, não serve mais. Então, esse é o primeiro passo, né, para a gente desbloquear para uma nova realidade financeira, porque aí o dinheiro passa, né, de fato, para uma ferramenta de realização dos nossos sonhos e, principalmente, a expressão do nosso verdadeiro potencial, porque o dinheiro é isso, gente, ele é uma ferramenta onde nós vamos exercer o nosso potencial através daquilo que a gente pode fazer com o dinheiro. Então, ele é um veículo onde a gente pode desenvolver cada vez mais nossos potenciais e as nossas habilidades. Quer falar um pouquinho sobre as crenças, Sam? Quero dizer que, vamos explicar o que são crenças, né? Que são as crenças limitantes, que são ideias que estão enraizadas no nosso inconsciente, às vezes até mesmo no nosso consciente, mas que acabam restringindo a nossa capacidade de pensar, de agir de uma forma plena, de uma forma satisfatória, de uma forma próspera. E no contexto do dinheiro, essas crenças elas podem se manifestar de diversas maneiras. Então, a gente ouve muitas frases a respeito do dinheiro, né? Então, uma delas que é muito comum é assim: o dinheiro é a raiz de todo mal. Ou assim, eu não sou boa o suficiente para ser rica. Ou ainda, pessoas ricas são gananciosas. Então, perceba que essas frases, ou as variações dessas frases, são exemplos clássicos de crenças que estão aqui limitando a nossa capacidade de atrair e de manter a prosperidade na nossa vida. E eu quero deixar claro aqui que a palavra prosperidade, ela não se refere exclusivamente às questões financeiras. A gente está trazendo nesse contexto financeiro aqui, hoje, nesse exato momento, nessa live, mas prosperidade, ela é uma coisa abrangente, que abrange, que vai para todas as áreas da nossa vida, né? Você pode ter uma prosperidade de saúde, de sucesso, de alegria, de felicidade, de dinheiro e de uma série de outras coisas. Então, a gente está falando especificamente nesse contexto, nesse instante. E daí, essas crenças limitantes, elas se originam, geralmente, tá? Se originam na infância, mas são reforçadas ao longo da nossa vida, como a Lili falou, por meio das experiências que a gente passa, pelas influências familiares, pelas influências sociais, pelas influências culturais. E elas vão funcionar como se fosse um filtro através do qual nós enxergamos o mundo. E muitas vezes a gente, como está enxergando por essa lente que não é tão verdadeira, isso impede que a gente alcance o nosso verdadeiro potencial. Por quê? Porque desde cedo nós somos expostas a essas mensagens sobre o dinheiro. E muitas delas, como nós falamos, provêm da família sim. Por quê? Porque se a gente cresce num ambiente onde o dinheiro sempre foi motivo de preocupação,
motivo de discussão, ele foi escasso, provavelmente nós internalizamos essa ideia de que o dinheiro é algo difícil de se obter, de que o dinheiro vai estar sempre em falta. É que entrou uma ligação aqui. Então, essas mensagens, mesmo que elas não sejam ditas de forma explícita, enquanto crianças, nós vamos absorvendo aquela energia, aquele olhar de preocupação, vamos ouvindo algumas frases e vamos ficando com aquilo. E isso vai moldar a forma como você lida com o dinheiro na vida adulta. Então, por exemplo, se os seus pais ou os responsáveis, eles estavam sempre preocupados, como é que eles iam pagar as contas? Pode ser que você tenha internalizado de que o dinheiro é uma fonte constante de estresse e de que nunca ele vai ser o suficiente. Já se o dinheiro ele foi tratado como um tabu, aquele assunto onde não deve ser discutido, tem muitas famílias que fazem assim, né? Você pode ter desenvolvido uma certa aversão para lidar com as questões financeiras, preferindo ignorar ou evitar esse assunto sempre que possível. Além do que, além das influências familiares, na realidade, nós temos a questão cultural e social, como a Lili falou. Isso ele também desempenha um peso muito grande na forma como a gente lida com o dinheiro. Por quê? Em muitas culturas, o dinheiro ele é associado com conceitos negativos. Ele está associado à ganância, à corrupção, à desigualdade. E daí esses conceitos eles são reforçados pelas narrativas culturais, que incluem novelas, programas de televisão, filmes, literatura. E frequentemente as pessoas ricas, né, elas são tidas como egoístas e moralmente questionáveis. Mas será que realmente é assim 100% do tempo? Então, essas crenças que nós fomos formando, né, ao longo da nossa infância, adolescência, fase adulta, pode ser que elas tenham se formado porque nós não questionamos. E o nosso papel aqui hoje é questionar essas crenças. Porque se elas acabam se tornando uma parte da nossa programação mental, elas vão moldar as nossas atitudes e os nossos comportamentos em relação ao dinheiro. E vai ser de uma forma quase que automática. É tão natural, é tão instintivo que você nem percebe que você está fazendo isso. E daí a gente precisa deixar claro que no caso das mulheres, isso é um pouquinho mais desafiador. Por quê? Porque historicamente as mulheres elas foram desencorajadas desde cedo a não se envolverem com as questões financeiras. Por quê? Porque isso era coisa do marido, isso era coisa do pai, isso era coisa do homem. E daí as mulheres foram ensinadas a depender dessas figuras masculinas para o seu sustento. E mesmo com o progresso nessa questão da igualdade de gênero, muitas dessas ideias muitas vezes persistem, influenciando a forma como as mulheres lidam com o dinheiro. E daí a mulher pode acreditar que ela ela não tem esse dom feminino, não tem essa habilidade para ganhar dinheiro, para lidar com o dinheiro, para resolver questões financeiras, para ser independente financeiramente, porque isso pode fazer com que ela se sinta menos atraente e desejável. E essas crenças limitantes, elas são reforçadas pela sociedade, que muitas vezes premia esse comportamento submisso e passivo das mulheres, enquanto desencoraja a ambição financeira delas. Faz sentido isso para vocês? Conversem com a gente aí, meninas. Lili, vou passar a palavra para você agora. Não, e é isso mesmo, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar, as nossas experiências, todas elas, em qualquer âmbito, na infância, na adolescência, na fase adulta, elas desempenham um papel muito significativo, né, na formação das nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, traumas financeiros, falências, dívidas, perda repentina de renda, tudo isso vai deixando marcas e reforça cada vez mais a crença de que o dinheiro é algo instável, perigoso, né, que ele tem um lado ruim, que ele não pode ficar. Né? Por quê? Porque isso tudo vai gerando, vai trazendo significado em relação ao dinheiro de uma forma pejorativa, quando na realidade a gente pode ressignificar isso de uma forma extremamente positiva. Só que também, por outro lado, né, mesmo nas experiências que são menos traumáticas, né, como ter que trabalhar duro desde cedo, não receber apoio financeiro em momentos críticos, isso também pode contribuir para que a crença de que o dinheiro é difícil de ganhar, ou que não há o suficiente para todos. Isso é uma outra mentira das grandes, gente, porque tem sim, a gente vive num universo extremamente abundante, num mundo extremamente abundante,
e então tem para todos. A gente precisa virar essa chavinha, ressignificar isso dentro de nós, e é possível. Então, essas experiências, quando elas não são processadas ou resolvidas, elas podem levar a um ciclo de autossabotagem, onde a pessoa, de forma inconsciente, ela vai repetindo esses padrões negativos em relação ao dinheiro. Aí fica naquele ciclo vicioso, perpetuando a escassez e a insegurança financeira. Então, eu fico lá na minha escassez, o dinheiro entrou, mas já saiu. Ou será que eu vou dar conta, né, de pagar todos os boletos ou todas as coisas que eu preciso pagar? Porque vai gerando uma insegurança e a gente não consegue olhar de outra forma quando a gente fica preso nesse cenário. Porque é um cenário do passado, né? E a gente precisa trazer esse cenário do passado para o presente, ressignificando. Então, as crenças limitantes em relação ao dinheiro, elas não permanecem só a nível do pensamento. E elas vão o quê? Se manifestando de forma muito concreta na nossa vida. E aí, dentro desse movimento todo, o que é importante a gente entender? Todas essas crenças, elas podem ser exploradas e ressignificadas. Eu sei que eu falo muito dessa palavra, mas porque é possível, né? Porque a nossa mente, ela aprendeu de um jeito, mas ela pode reaprender, ela pode fazer diferente. Mas para isso é necessário que ela entenda quais são essas crenças e como ressignificar, né? Então, aqui tem algumas crenças que eu acho bacana a gente trazer, eu vou falar algumas, por exemplo, assim, dinheiro é a raiz de todo mal, né? Talvez essa seja uma das crenças mais disseminadas e profundas sobre o dinheiro, porque muitas pessoas cresceram ouvindo que o dinheiro é mal, que causa dores no mundo, trazem problemas para o mundo, e essa crença, ela vai gerando o quê? Um desconforto. E a gente, de forma inconsciente, se sente desconfortável de acumular, até mesmo de falar sobre dinheiro, né? E as pessoas que acreditam nisso, elas podem, de forma inconsciente, evitar a prosperidade, temendo que se tornem más ou que o dinheiro fique corrompendo a sua moral. Outra crença que também a gente escuta muito, não há dinheiro suficiente para todos. De novo, né, a crença na escassez, que é uma ideia extremamente limitante, que impede muitas pessoas de prosperarem. Essa crença, ela sugere que o dinheiro é um recurso limitado e que se alguém tiver mais, outros terão menos. E aí isso pode levar ao quê? A um comportamento de avareza, relutando em ter mais dinheiro por medo de se privar, por medo de privar os outros. Então, essa mentalidade de escassez, ela pode criar uma barreira ao progresso financeiro e pessoal. Dinheiro não compra ou não traz felicidade. Esse é um clichê, né? A gente ouve muito isso. Então, embora o dinheiro realmente ele não pode comprar coisas sobre o amor, saúde, a felicidade pura mesmo, mas essa crença, ela acaba desvalorizando o dinheiro, porque ele pode sim proporcionar segurança, conforto e oportunidades para que a gente possa ter momentos felizes, né? Inclusive junto com a família. Então, as pessoas que acreditam nisso, elas podem se sentir culpadas quando elas vão buscar ganhos financeiros ou podem se contentar com menos do que realmente precisa para viver confortavelmente. Então, ela acaba se sabotando, é uma autossabotagem isso. Outra crença, você precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. A crença de que o dinheiro só vem através do trabalho árduo e sacrifício pode limitar a sua capacidade e a capacidade das pessoas de encontrar uma forma mais criativa ou eficiente de gerar renda. A gente escuta muito assim, não existe crise, né? Dentro da crise, se você tirar o S, fica o CRI. Então, você pode fazer o quê? Você pode explorar a tua criatividade. E dentro de explorar essa sua criatividade, você pode, de repente, ter um novo insight para um novo negócio, para um novo produto. E daí você fazer novas rendas, um novo rendimento para você. Então, só que se a gente ficar preso de que o dinheiro é difícil, que você precisa realmente trabalhar muito para ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Automaticamente, gente, lembra assim, se eu penso, eu também estou gastando energia. E eu acabo me sentindo esgotado. Então, só de pensar nisso, de vibrar nessa frequência, o que vai acontecer? Me leva a uma exaustão muito grande, um esgotamento. Por quê? Porque as pessoas acham que o tempo todo eu só preciso trabalhar muito, acreditando que essa é a única forma de ganhar dinheiro. E aí a gente vai
deixando de explorar novas possibilidades e novas oportunidades. Porque eu posso, através de observar aquilo que o mundo precisa, qual é a necessidade do mundo, eu vou observar isso, em cima disso eu posso criar um novo produto, um novo negócio. Mas para isso eu tenho que acreditar que essas crenças podem ter um novo significado. Tem outras crenças, né, Sandra? Não sei se você tem mais algumas aí para falar. Tenho. Acho que tem uma que também é bem clichê, que é assim, o dinheiro muda as pessoas para pior, né? Porque muitas pessoas acreditam que ter dinheiro vai fazer com que as pessoas sejam mais egoístas, gananciosas, desconectadas das necessidades dos outros. Só que a gente vê tanta gente com dinheiro que ajuda tantos outros. Então, a bondade existe, independente da classe social, independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Só que esse medo, né, da mudança pode fazer com que as pessoas evitem ter o sucesso financeiro e elas se sabotem. Então, elas acabam eliminando as chances delas prosperarem. Por quê? Porque a ideia de que o dinheiro inevitavelmente vai mudar o caráter dela, já vai fazer com que ela crie uma barreira. E daí ela não busca a abundância. Por quê? Porque eu não quero mudar o meu caráter. Uma outra crença que eu falei, né, agora há pouco é: não sou boa, não sei lidar com o dinheiro. E essa crença, ela é muito comum, como eu disse, principalmente nas mulheres. Por quê? Porque é como se ela não pudesse, é como se fosse uma profecia autorrealizável, tá? Onde a falta de habilidade, de conhecimento financeiro impede a pessoa de aprender ou se aprimorar nessa área. E daí o que acontece? Como ela acredita que ela não é boa, ela vai gerir mal a sua vida financeira. E daí ela vai acumulando dívidas, vai perdendo oportunidades. E isso é muito comum. E eu já passei por isso, tá? Então, eu aqui falo que é possível você reverter esse movimento, porque durante muitos anos eu proferi essa frase aí, de que eu não sei, não gosto de números, não gosto de matemática, não gosto de mexer com dinheiro. Mas chega uma hora que a gente tem que olhar de frente, é possível você reverter todo esse cenário. Acho que uma outra crença que existe, que assim, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. E essa crença, ela revela, né, que existe uma visão muito pequenininha do mundo, onde as pessoas enxergam o mundo como sendo injusto, como sendo manipulado só para beneficiar aqueles que são ricos. É claro que existem desigualdades, a gente não está aqui tentando tapar o sol com a peneira. Só que essa crença, se ela for reforçada, vai fazendo com que cada vez mais as pessoas não tomem atitudes, não se movimentem, não mudem, não melhorem a sua própria situação financeira, porque elas vão acreditar que qualquer esforço que elas fizerem é inútil. E daí, como é inútil, eu não vou fazer esforço nenhum. E daí, isso daí vai crescendo mesmo. Então, você precisa mudar o seu padrão de pensamento. Uma outra crença é que ter dinheiro exige sacrifícios inaceitáveis. Então, por exemplo, sugere que para você ter dinheiro, você vai precisar abrir mão da família, da saúde, da sua integridade pessoal. Sabe aquela história? Ou você tem dinheiro ou você tem um amor? É muito por aqui. Porque as pessoas acreditam que elas não podem ter tudo. Que se elas tiverem o dinheiro, elas vão perder algo valioso. Ou elas vão ter que pagar para ter dinheiro e abrindo mão de outra coisa. E esse tipo de pensamento acaba limitando essa capacidade de conciliar o sucesso financeiro com uma vida equilibrada e satisfatória. E daí tem uma crença que eu acho que ela fica até um pouco mais inconsciente, mas que ela é muito, muito presente, que é a crença de que eu não sou digna de ser rica. E essa crença está enraizada em questões relacionadas à autoestima e valor pessoal. Então, alguém que acredita que não é digno de riqueza pode inconscientemente ficar se sabotando, perdendo oportunidades de ganhar o dinheiro, ou de fazer o dinheiro e de manter esse dinheiro. Então, essa crença ela pode ser reforçada por experiências do passado, onde a pessoa vivenciou aí um fracasso, uma rejeição, e ela começa a criar um ciclo de autossabotagem financeira. E ela não vai, cada vez que ela tem a oportunidade de crescer, alguma coisa acontece na vida dela. Com certeza você já passou por uma experiência assim, na hora que você ganhou uma coisinha a mais, um dinheiro a mais, entrou um dinheiro a mais, de repente seu carro quebra, a geladeira pifa, a televisão queima, o celular perde, e daí sempre acontece alguma coisa. Essa é uma sabotagem. Essa é a típica sabotagem de que você não está se sentindo merecedora de ganhar ou de fazer esse dinheiro, de ser digna de ter esse dinheiro.
E daí tem uma outra crença que também é muito comum, as pessoas falam muito, que dinheiro não é importante para mim. E eu também já falei muito essa frase, tá? E essa frase aqui, ela está muito relacionada, principalmente, acho que é uma questão religiosa, cultural e espiritual. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa acha que se eu estou trabalhando com a espiritualidade, os terapeutas têm muito essa crença, né? Eu estou trabalhando com a espiritualidade, então o dinheiro não é importante, porque eu estou fazendo aquilo que eu amo. E isso acaba impedindo a pessoa de alcançar segurança e o conforto que ela deseja. Por quê? Porque quando ela tem uma vida financeira frustrante, isso vai impactar todas as outras áreas da vida dela. Não tem como. Vai impactar. E daí vou trazer uma outra crença, que é a crença de que eu nunca vou ter dinheiro suficiente. E essa crença, ela vai trazer uma sensação de insatisfação constante, porque não importa quanto a pessoa ganhe, quanto ela receba, quanto ela fature, ela acha que nunca é o suficiente. Porque se ela está ganhando 100, ela vai gastar 200. Se ela ganha 200, ela vai gastar 300. E daí isso leva a um ciclo excessivo de endividamento, de trabalho excessivo, onde a pessoa está sempre perseguindo literalmente algo que está fora de alcance. Então, esse sentimento de carência afeta negativamente todas as áreas da vida, criando ciclos contínuos de estresse, de insatisfação. Mas eu acho que ainda tem mais crença, né, Lili? Tem, tem. Eu só queria abrir, na hora que você falou das escolhas, né, que eu preciso ter isso ou aquilo, né? A gente não precisa, a gente pode ter isso e aquilo. Eu não preciso abrir mão do amor para ter o dinheiro, não. Eu posso ter o amor e o dinheiro. Eu acho importante a gente começar a trazer isso mesmo, porque lembra, tudo é soma, a gente soma, mas ao mesmo tempo que a gente soma, a gente também pode estar diminuindo. Então, quando a gente escolhe uma coisa ou outra, eu estou tirando. Quando eu falo isso e isso, eu estou somando na minha vida. Então, cuidado com o que vocês colocam aí de crença, tá? Eu acho que também tem uma outra que é aquela questão que é imoral, ruim, né? Querer ter muito dinheiro. Essa crença, ela está ligada muito à ideia de desejar a riqueza, que desejar a riqueza é um sinal de ganância ou imoralidade. Cai um pouco naquela questão espiritual também, que é pecado, né? Pessoas que acreditam nisso, elas podem limitar as suas ambições financeiras ou sentir culpa quando têm um sucesso financeiro. Então, essa crença, ela pode ser particularmente forte em culturas ou família onde a simplicidade e a humildade, elas são altamente valorizadas, mas onde isso é erroneamente associado à pobreza ou à falta de ambição. Gente, ser humilde não é ser pobre, tá? Ser humilde não é ter dinheiro, sabe? É uma questão de postura, é uma questão de alma. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer para cá também hoje nessa live. Outra crença também, pessoas ricas são egoístas. Essa generalização sobre pessoas ricas pode impedir que alguém queira se tornar financeiramente próspero por medo de ser visto da mesma maneira. Isso pode levar a uma rejeição subconsciente de oportunidades, de crescimento financeiro, ou até um desconforto com a ideia de possuir riqueza. Então, eu não me sinto confortável com a riqueza que eu tenho. E aí, automaticamente, eu também prefiro não ter, só para eu poder pertencer a esse grupo. Então, isso é uma outra crença que a gente precisa estar bem atento, tá? Porque é uma questão, assim, eu posso ter o dinheiro e ainda assim pertencer a esse grupo. Outra crença, eu sempre serei pobre. Essa crença, ela pode ser uma profecia autorrealizável, né? Cuidado com as palavras, lembra sempre disso. Onde a pessoa age de acordo com a expectativa de que nunca terá um sucesso financeiro. Não pode haver uma identificação com a pobreza, especialmente se esta é uma condição familiar ou cultural. Então, mais uma vez, né, cuidado com essa questão do pertencimento. Você pode pertencer, sim, mesmo fazendo diferente da sua família. Então, essa crença, ela pode levar à inação e à falta de esforço para mudar a situação financeira. Então, ela vai criando um ciclo de pobreza que é muito difícil, né, da gente quebrar. E uma outra crença que a Sandra falou, mas acho que é bacana a gente ressaltar aqui, que dinheiro e espiritualidade não andam juntos. Essa crença, ela reflete a ideia de que é impossível ser espiritualmente desenvolvido e financeiramente próspero ao mesmo tempo. Muitas pessoas acreditam que para ser verdadeiramente espiritual é necessário renunciar ao dinheiro e viver uma vida de austeridade.
Isso pode impedir que elas busquem ou aceitem a prosperidade financeira, mesmo quando isso poderia melhorar a sua capacidade de servir e ajudar. Lembra, o dinheiro tem uma energia neutra. O dinheiro, ele é uma ferramenta neutra. Eu que coloco uma intenção. Qual é a minha intenção em relação ao dinheiro? Então, a gente, quando tem essa consciência, a gente vai mudando algumas posturas internas. Isso vai reverberando na vida externa. E essas crenças limitantes, elas são muito mais do que simples pensamentos, né? Elas vão moldando profundamente a maneira como nós vivemos as nossas vidas e como nós interagimos com o mundo ao nosso redor. Por quê? Porque elas influenciam as nossas decisões, as nossas ações, até mesmo as nossas emoções. Porque eu penso assim, nossa, se eu tiver dinheiro, vou fazer o que com ele? Pode dar um medo, pode dar um pavor, pode dar uma paralisação. Quando eu ouço falar, nossa, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, as emoções estão muito ligadas ao dinheiro. E isso tudo pode criar barreiras, né? Às vezes invisíveis, e muitas vezes a gente não percebe, até que elas já estejam causando danos extremamente significativos à nossa vida. Porque as crenças limitantes sobre o dinheiro, gente, elas interferem na nossa vida financeira, emocional e profissional. Então, isso vai reverberar na nossa vida familiar também. Elas podem levar a comportamentos, né, que vão acabar fazendo com que a gente evite investimentos, gaste impulsivamente ou até mesmo se planejar financeiramente. Porque a gente vai ficar sempre naquela sensação de estresse e de uma insegurança muito grande. Então, essas crenças, elas vão afetar a nossa vida como um todo, porque ela vai criar conflito, vai, às vezes, gerar um ressentimento, uma culpa, uma insegurança, autossabotagem, principalmente no trabalho, porque a gente acaba tendo uma falta de ambição, a gente, de forma inconsciente, acaba se sentindo resistente às mudanças e com isso a gente acaba impedindo o nosso crescimento profissional. E com isso vai gerando um estresse tão grande, um desgaste tão grande, que vai fazendo com que a gente se sinta o quê? Minado na nossa autoconfiança, na autoestima, gerando um sentimento de indignidade, traz um medo do julgamento e traz uma comparação com os outros. Isso resulta o quê? Numa culpa. E essa culpa vai fazendo com que a gente se movimente cada vez mais em direção à escassez e cada vez menos em direção à prosperidade. Pois é, e daí o que é necessário, né? Reconhecer essas crenças. Em primeiro lugar, você precisa identificar quais dessas crenças fazem parte da sua vida. Porque se você não consegue identificar, você não vai poder mudar. Então, para poder mudar, você precisa identificar. E para poder fortalecer essa autoconfiança e criar uma vida mais plena, mais próspera, e poder enriquecer em todos os aspectos, você vai ter que olhar e identificar essas crenças que estão impedindo você de crescer. Crenças da autossabotagem, da falta de ambição, da resistência às mudanças, porque elas são fundamentais, essenciais para você criar uma autoconfiança e se abrir para essa vida mais próspera e realizada. Por quê? Porque essas crenças, como a Lili disse, estão enfraquecendo a sua autoestima, estão gerando sentimentos de inadequação, estão gerando medo, estão gerando culpa, estão influenciando diretamente a qualidade do seu dia a dia. Principalmente para você, terapeuta, né? Está influenciando diretamente na sua prática terapeuta, na forma como você atende, na forma como você vai receber esse atendimento. E daí, para que serve o curso de formação em constelação sistêmica? Para a gente poder mergulhar profundamente nessas dinâmicas e entender quais são essas crenças que estão moldando as nossas vidas, para que a gente possa reprogramar essas crenças e liberar o caminho para uma vida plena e abundante de sucesso. E essa transformação, ela não é apenas profissional, mas ela é pessoal, porque a partir do momento que você olha para as suas questões e você trata das suas questões, você vai se liberar para viver o seu verdadeiro potencial. E daí, na hora que você for fazer os seus atendimentos, você vai ter um resultado muito mais eficaz. Por isso que o nosso curso ele tem esse diferencial. A gente traz as técnicas tradicionais, a gente explora as raízes das crenças limitantes, mas a gente trabalha exclusivamente com as questões de cada aluna, para que a gente possa olhar
para aquilo que está impedindo essa aluna de ser realizada, feliz, próspera, e vai quebrando essas amarras que estão limitando o potencial dela em todos os aspectos. E o foco, né, da gente entender essas dinâmicas familiares, ela traz uma profundidade muito grande que promove essa cura muito significativa. Porque quando a gente entende a dinâmica por trás dos fatos, é possível tomar uma atitude, mudar a sua postura. E quando você muda a sua postura, você muda a forma de você pensar, a forma de você sentir, a forma de você agir perante todas as situações da sua vida. Então, esse curso de constelação sistêmica, ele é um curso de autoconhecimento também. Digo e repito, é onde a teoria vira prática, porque a gente vai focar nas questões das nossas alunas, das participantes, para que a gente possa ter essa experiência e essa aprendizagem única e muito relevante. Porque quando a gente trabalha com esse diferencial, a aluna ela vai adquirindo uma segurança maior para poder fazer os atendimentos dela e se destacar na área dela. Porque esse curso ele vai além do convencional, né? A pessoa vai transformando essa postura. E o curso, você sai transformada, não tem como não sair transformada. Porque ele vai transformar a sua vida pessoal, vai te capacitar para promover mudanças significativas na vida dos seus clientes e você vai se estabelecer como uma terapeuta sistêmica de confiança. Por quê? Porque você vai mudar a sua relação com o dinheiro. E não só com o dinheiro, né? Com a sua vida de uma forma geral. E pode ser que você me pergunte assim, mas o que eu preciso para participar desse curso? Você precisa estar no grupo exclusivo e silenciado do WhatsApp. Por quê? Porque é lá que no próximo dia 5, quinta-feira de manhã, nós vamos disponibilizar todas as informações a respeito do curso. O link do grupo VIP silenciado está na bio. Assim que terminar essa live, você vai lá, clica no link da bio e entra para você saber de tudo em primeira mão na próxima quinta-feira. Inclusive, quero já convidar você. Essa semana nós faremos live todos os dias. Amanhã tem live às 15, quarta-feira tem live às 15. Eu já vou até adiantar para vocês, porque dessa vez eu decorei o tema das nossas lives, né, Lili? Então, amanhã a gente vai falar de relacionamentos afetivos, na quarta-feira a gente vai falar de saúde, e na quinta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, um pouquinho antes da abertura das vagas para o curso, nós vamos falar sobre profissão. Então, já anota na sua agenda, coloca aí o alarme ativa o alarme para você estar aqui com a gente. Venha vivenciar essa transformação, venha se tornar uma terapeuta capaz de trazer soluções profundas e impactantes para a sua vida e para a vida dos seus clientes, certo? Eu vou olhar vocês aqui agora antes da gente encerrar, quero agradecer todo mundo que estava ao vivo aqui. Então, ó, hoje tivemos muitas pessoas, a Mário, a Fran, a Rosa, a Creuza, a Miriam, a Ivone. Ivone, inclusive, parabenizou a gente. Um beijo, Ivone. Fê, Ieda, o Nivas e o Alceu. Então, muito obrigada a vocês todos que participaram aqui. Espero que, de alguma maneira, vocês possam refletir sobre todas essas crenças e vamos mudar tudo isso, porque você precisa dar um primeiro passo em relação à mudança. Esse passo é só você que pode dar. A gente traz a consciência, mas é você quem tem que fazer essa mudança de chavinha, né? Então, quero agradecer a presença de vocês. Lili, quero agradecer a sua presença. Entra aqui no grupo, vem participar com a gente desse curso, porque vai ser um prazer ter vocês conosco. Com certeza. E assim, só para a gente fechar, fica a pergunta, né? Como é que anda a sua relação com o dinheiro? Vai pensando nisso aqui, vai refletindo sobre isso. E lembra que toda relação pode ser ressignificada. E o primeiro passo é você ter essa consciência, reconhece e modifica. E é isso. Obrigada, gente. Nivas está aqui aplaudindo. Nivas, quero te agradecer. Nivas, ele é um dos grandes transformadores da minha relação com o dinheiro. Ele é um mentor de finanças pessoais incrível. Então, ó, quem está com problema financeiro, já segue o Nivas lá para mudar a sua vida e sua relação com o dinheiro, porque ele é fantástico. Beijo no coração, gente. Beijo, Lili. Até amanhã, 15 horas. Tchau.